Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu e a Larissa namoramos por 2 anos. Entretanto, o nosso relacionamento era marcado por frequentes desentendimentos e raríssimas vezes eram os momentos de paz. Ela costumava ser muito mandona e eu não gostava do jeito que ela falava comigo, sabe, na frente das pessoas. E por isso discutíamos feio, a ponto dela partir para cima de mim. E apesar de eu ser bem mais forte que ela, nunca levantei um dedo. Eu só pedia para ela não fazer aquilo, mas era como entrar por um ouvido e sair por outro. Larissa acabou engravidando do Enzo, e mesmo sabendo que não dávamos certo, tentamos ficar debaixo do mesmo teto, mas não foi possível. Ela era muito ciumenta e na cabeça dela eu saía com outras pessoas, o que era uma grande imaginação. A questão é que eu sempre fui um cara que gosta de conversar, de fazer amizades, de ouvir o que as pessoas tinham para falar. Eu aprendo ouvindo, independente da idade e do sexo. Mas a minha esposa costumava dizer que eu vivia me abrindo para todo mundo e que aquela minha simpatia toda a deixava irritadíssima. Mas, como a minha personalidade é essa, eu não conseguia mudar. E por mais que eu tentasse evitar conversar com algumas pessoas só para agradá-la, aquele cara não era eu. E diante disso, eu falei que se ela realmente me amasse, teria que aceitar a minha verdadeira essência. E que eu não podia ser quem não era, só para que ela ficasse feliz. E por isso, a minha esposa, a mãe do meu filho, terminou comigo. Segundo ela, éramos muito diferentes e os diferentes não andavam juntos. Eu não queria terminar. Eu queria tentar. Poxa, tínhamos um filho e eu a amava. Mas a Larissa optou por voltar para a casa da mãe. Nem consegui curtir o meu filho na fase do bebezinho. Tudo tinha que ser exatamente do jeito dela, os horários que ela queria, e eu não podia levar o Enzo para minha casa, e meus pais não podiam visitar o neto. A Larissa implicava porque ela dizia que a minha mãe era intrometida. Mamãe não podia sugerir absolutamente nada. Uma vez a Larissa me ligou e solicitou que eu pedisse à minha mãe para que não aparecesse mais em sua casa, alegando que as suas visitas eram desagradáveis e que ela não era obrigada a aturar gente chata. Nossa, aquele pedido partiu meu coração. Como eu poderia comunicar isso à minha mãe? O Enzo era o primeiro neto dela. Mas como eu conhecia a Larissa e eu temia, eu fui obrigado a falar a verdade. A minha mãe? A minha mãe não falou nada, mas eu vi a cara de decepção que ela ficou e apenas respondeu: está bem, meu filho. Se ela pensa assim de mim, paciência. Meus pais nunca mais foram visitar o Enzo e a Larissa fazia questão de nos deixar triste. E no primeiro aninho do meu filho, ela fez uma festinha e não convidou a mim e nem aos meus pais.
apenas a família dela e os amigos. E aí eu fiquei com raiva e falei poucas e boas, mas nada mudou, nada. E continuou tudo exatamente igual. Sabe, é doloroso dizer que os meus pais nunca mais visitaram o Enzo, porque eu sabia o quanto eles amavam aquele garoto. E a Larissa nem se importou. Enfim, a cada dia que passava, ela me afastava cada vez mais do meu filho. E para complicar ainda mais a situação, ela conheceu um homem e foi morar com ele, insistindo que ele era o verdadeiro pai do meu filho, alegando que ele era mais presente do que eu. Mas no fundo, ela sabia que a responsável por afastar o garoto de mim era ela mesma. A Larissa influenciou o Enzo a tal ponto que ele mal olhava para minha cara. Ele não interagia comigo e, para me provocar, chamava o marido da Larissa de pai. O meu filho, com 7 anos, já era arrogante e olhava para as pessoas como se elas fossem umas pobres coitadas. E eu não gostava dos modos dele. E para evitar chateação, decidi me afastar. Não procurei mais e nem insisti para conquistar o seu carinho. Continuei cumprindo com as minhas responsabilidades ao depositar o valor da pensão. E em datas especiais como Dia das Crianças, aniversário, Natal, eu entregava um valor adicional. E conheci a Joyce, uma moça gente boa do tipo que você pensa que nem existe de tão bacana que ela é. Pois é, essa é a Jó. Acreditem ou não, ela era viúva aos 23 anos de idade. O marido havia falecido num acidente de bicicleta e a deixou com 2 crianças pequenas. E eu tive a sorte de conhecer essa mulher incrível. Nos apaixonamos depois de apenas 2 horas de conversa. Eu sei, parece meio loucura, mas foi exatamente assim que o nosso romance começou. Fui convidado pelo meu colega de trabalho para o aniversário do sobrinho dele e aceitei, já que a gente era muito chegado. E chegando lá, assim que a Joyce me viu, me convidou para entrar, ofereceu refrigerantes, salgados. E eu não fiz cerimônia não, aceitei tudo. Eu estava com uma fome terrível. Pô, a gente tinha acabado de sair do trabalho. E depois que a festinha do filho dela terminou, ficamos conversando e percebemos que tínhamos muitas coisas em comum. E desde esse dia, nunca mais nos separamos. Os filhos dela gostaram muito de mim e dos meus pais, e rapidamente nos tornamos uma família. Minha mãe pegou um amor por essas crianças a ponto de brigar com qualquer um por causa deles. E antes dela falecer, os meninos trouxeram muita alegria para minha mãe. Eles a chamavam de vovó e ela amava ser vó. No entanto, com a partida dela, tanto eu quanto o meu pai ficamos perdidos, pois éramos totalmente dependentes dela. E aos poucos fomos nos adaptando à nova realidade. Eu me casei com a Joyce e meu pai sugeriu que eu fosse morar com ele, pois a casa era grande demais para ele viver sozinho. Apresentei a proposta a Joyce e ela não viu problemas. Entretanto, meu pai, sendo um homem jovem, não suportou ficar muito tempo sozinho e encontrou uma nova companheira. Ele disse que nós não precisávamos mudar,
que ele iria encontrar um lugar para eles. Mas nesse intervalo a nossa casa ficou construída e nós nos mudamos para lá. E meu pai começou a viver com a nova mulher em sua própria casa. Samuel e Isabela, os filhos da Joyce, eram como se fossem meus próprios filhos. Eu os corrigia, os levava para a escola, participava de reuniões e estava sempre disposto para ajudar em tudo que eles precisavam. No entanto, fui profundamente impactado quando Samuel, o mais velho, foi escolhido para falar em público na festa do Dia dos Pais. Ele me surpreendeu ao expressar um amor incondicional e afirmar que, se um dia precisasse escolher entre ele e eu para viver, com certeza escolheria eu, porque sem mim ele não saberia seguir sozinho. E de onde estava me agradeceu e disse que me amava. Todos que estavam presentes, todos, se emocionaram com a declaração que ele fez para mim. E isso ficou guardado na minha memória. A Joyce não conseguia engravidar, mas isso não abalou o nosso relacionamento. Já tínhamos 2 filhos maravilhosos e estávamos abertos à possibilidade de adotar mais um. Mas isso eu deixei a critério dela. Um dia, recebi a ligação do marido da Larissa, informando que ela estava nas últimas no hospital e que gostaria de me ver e falar comigo. E eu prontamente fui até lá. E ao chegar, encontrei a Larissa muito debilitada, fraca e com grandes dificuldades para se comunicar. E com um esforço enorme, ela pediu perdão por ter afastado o Enzo de mim e afirmou que gostaria que eu cuidasse dele após a sua partida. Ela revelou que o marido dela era bastante violento e ela temia pelo bem-estar do nosso filho, não querendo que nada de ruim acontecesse com ele. Bom, esse foi o último desejo dela. E assim que a Larissa faleceu, o próprio marido manifestou que não desejava ficar com o Enzo, argumentando que o garoto era difícil e seria melhor para ele conviver com pessoas do próprio sangue. No entanto, o meu filho não concordou. Ele disse ao homem que não queria ficar comigo, pois ele era o único pai que ele conhecia. E ainda mais, disse assim: esse aí, nem sabe ser pai. E o homem respondeu que lamentava, mas que ali tinha chegado ao fim o laço que os unia e que ele teria que aprender a conviver comigo. Eu achei bem feito ele ouvir aquilo do homem. Que garoto arrogante e antipático, igual àquele eu nunca havia visto. Contudo, como ele e eu não tínhamos opções, tive que fazê-lo entender que, querendo ou não, seria comigo que ele iria ficar. E falei para ele: é o que tem para hoje, meu querido. Levei aquele garoto rebelde que mal conhecia para minha casa. E durante todo o caminho, o menino resmungou, dizendo que não iria me obedecer, que faria o que bem entendesse, e que só de olhar para minha cara tinha vontade de vomitar. Ele me provocava, sabe? Parecia querer me tirar do sério. E para eu não cair na dele, liguei o rádio do meu carro bem alto. Samuel e Isabela tentaram fazer amizade, mas o Enzo era um menino difícil
E muitas vezes cheguei em casa e o vi tratando a Joyce de maneira ríspida. E eu não suportei ver aquilo e ficar quieto. E várias vezes eu fui tão rebelde quanto ele. Discutimos muito. Eu não sabia lidar com ele. Eu tinha vontade de botá-lo na rua, mas a Joyce me acalmava. Pedia para eu ter paciência, que para ele também não estava sendo fácil. Um dia, ele me tirou do sério a ponto de eu pegar todas as roupas dele e jogar no quintal, ordenando que ele procurasse a sua turminha. Eu não estava brincando. Nunca admiti que meu filho não me respeitasse ou tratasse as pessoas como lixo. E naquele momento eu estava tão irritado, mas tão irritado, que pedi para Joyce não se intrometer, pois ele era o meu filho e eu iria lidar com ele exatamente da maneira que ele merecia ser tratado. E foi um momento difícil, porque a Joyce era muito coração e dizia que aquela minha atitude poderia afastá-lo ainda mais. A minha esposa abriu a porta para ajudá-lo, mas eu não permiti, afirmando que aquilo era um assunto nosso e que era somente um susto, e pedi para ela ir com os meninos para o quarto, que logo aquela situação seria resolvida. E confesso que o meu coração ficou partido ao vê-lo recolhendo as roupas no chão e debaixo de uma garoa fina. Não era aquilo que eu queria para nós. Eu amava o meu filho, mesmo tendo ficado anos afastado. E tomar uma atitude daquela era tão desagradável para mim que eu desisti de ser durão e abri a porta. E assim que ele me viu, começou a gritar, dizendo que eu era um pai horrível e que eu o havia abandonado para criar os filhos dos outros e que eu preferia os outros dois do que ele. E afirmou que me odiava e mencionou as vezes em que, quando era pequeno, sonhava em me ver nas comemorações dos Dias dos Pais. E como eu nunca aparecia, ele jogava a lembrança no lixo. Na visão dele, eu era egoísta, negligente e só pensava em mim. Esse foi um momento crucial para o início da nossa convivência. As emoções à flor da pele e as palavras duras marcaram um ponto de virada. E eu também me abri. Expliquei que foi a mãe dele quem nos afastou, quem tirou ele de mim, mas isso era passado e eu não queria difamar quem não podia se defender. Foi difícil, mas conseguimos nos entender. Meu filho chorou e afirmou que sentia falta de mim e até sentia inveja do carinho que eu dava aos filhos da Joyce. Mas eu expliquei a ele que também poderia receber aquele carinho e que estava ali pronto para abraçá-lo e demonstrar todo o meu amor de pai. E nos abraçamos, e foi como da primeira vez que eu peguei o Enzo nos meus braços. Ajudei o meu filho a recolher as roupas e entramos, e passamos a ter uma convivência melhor. Enzo foi se rendendo ao nosso carinho, e quando eu vi, ele já estava enturmado com os irmãos e chamando a Joyce de tia. Nessa época, o meu filho estava com 13 anos. Assim como Samuel e a Isabela, o Enzo também cursou faculdade e ele se formou em engenharia mecânica.
O Enzo foi o primeiro a se casar e a construir a sua própria família. Hoje é professor universitário e me deu 2 netos, Rian e Noah, e está sempre por perto. Ele aprendeu a me respeitar. Samuel também se casou, mas a esposa dele não pode ter filhos e eles estão considerando a opção de adoção. E nós estamos adorando a ideia. Isabela está noiva, mas eu já falei para ela prestar atenção que esse noivo só enrola. Mais de 5 anos e nem cogita a ideia de casamento. Espero que logo, em breve, ela encontre um caminho para a sua vida e não perca tempo com quem não quer coisa séria. Eu e a Joyce continuamos como 2 bons namorados e a gente vive bem sem grilo. E a mensagem que eu quero passar é que é importante que, como pais, estejamos atentos à forma como instruímos os nossos filhos. Não adianta tentar colocar o filho contra o pai ou contra a mãe, pois não sabemos o dia de amanhã.